Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em mais um episódio do podcast Série Mulheres. Você sabe que a gente gosta de contar história, né? Aliás, a gente ama contar história. Afinal de contas, toda mulher tem uma história. Toda mulher. E é muito bom quando a gente consegue trazer essa mulher para contar a história dela para você. Afinal de contas, ela vai te inspirar, ela vai te ensinar e ela pode transformar o seu dia naquele dia. Sabe aquele dia que só eu e você sabe? Pois é, aquele dia. Então faz toda a diferença quando a gente se conecta com mulheres que fazem a diferença. E hoje eu trago para você Paola Blacioli. Ela é uma das coautoras do livro Mulheres no E-Commerce. E-Commerce, Andréia? E-Commerce. Em 2026, a gente vem com o lançamento desse livro e vai ser sensacional. Esse livro tem a coordenação de uma fofa que tá com a gente, né? De uma maravilhosa e que tá aí conduzindo toda essa curadoria e nos apoiando nessa curadoria que também estamos trazendo mulheres incríveis para que você tenha aí um livro repleto de mulheres inspiradoras, trazendo não só as suas origens, mas trazendo também a sua trajetória, erros e acertos e dicas inspiradoras para que você mude a tua vida e o teu negócio. Paola, seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui conversando com você e ouvir um pouco da tua história, e dividir um pouco da tua história. E olha, você nem entregou o capítulo ainda, né? Isso vai te dar um insight muito bom. Andréia, é uma honra estar aqui com vocês. Agradeço demais pelo convite, ser a primeira a participar do podcast Mulheres no E-Commerce. É muito gratificante e está representando uma legião de mulheres do segmento do e-commerce, não só nesse segmento, mas também mulheres que fazem acontecer, seja no ambiente digital ou não. E agradeço demais pelo convite. Ah, imagina, eu que agradeço, vamos juntas. Eu acredito muito nessa força, nessa conexão, nas mulheres que estão vindo. Eu falo que mulher é capaz de inspirar outra, né? Quando a gente fala de sororidade na prática, é isso. Sororidade é conexão, é ser ponte da outra, é ser a mão que a outra precisa, é ser o abraço que a outra precisa. Então, quando a gente entende isso no meio do caminho, né, tendo um pai como eu tive, né, que sentava eu e a minha irmã na mesa e chegava com um saquinho de bala todos os dias, porque ele ia trabalhar de bicicleta, era muito difícil economicamente, mas ele economizava, não indo de transporte, indo de bicicleta, para trazer algo para nós todo dia. E ele sentava a gente na mesa e dividia aquela bala de cereja, que eu sinto o cheiro até hoje, né? E aquela balinha de chocolate em volta com amendoim dentro, né? E ele dividia uma para você e uma para você, uma para você, e ele fazia questão de olhar nos nossos olhos. Sororidade é isso. Sororidade é você entender o outro lado, é você compreender e compartilhar. Então faz toda a diferença ter você aqui, ter você nesse livro, né? Fazer com que o e-commerce traga o protagonismo feminino, fazer com que as mulheres realmente desabrochem cada vez mais e não pode deixar a autopromoção de lado. Exatamente. Combinado? Combinado. Vamos juntas. Paola, quem é a Paola? Mas eu quero que você traga a pessoa e a profissional. Combinado? Combinado. Bom, falar um pouquinho da Paola. Pessoal, é sempre um pouquinho difícil a gente falar, né? Mas olhando de fora, é uma pessoa determinada, confiante, que vai em busca dos seus objetivos, que se tiver que mudar de rota, levanta e vai para cima e faz acontecer. Então, eu me considero uma pessoa muito determinada,
em vários aspectos, seja pessoal e profissional, já entrando um pouquinho aqui, né, no profissional, no contexto, mas muito confiante e que não deixa a peteca cair, vai para cima e é isso. E agora, falando um pouquinho do profissional, também tem esse lado, né, com muita disposição, muita garra, seja para aprender, seja para ensinar, compartilhar conhecimento. Se tiver dúvida, levanta a mão, né, vários momentos de fragilidade, ou até, eu acho muito digno mostrar as nossas fragilidades e as nossas deficiências, seja no pessoal ou no profissional, porque somos humanos. Somos humanos e aprendemos um com os outros, e principalmente essa legião de mulheres, né, como você bem colocou aqui, ótima colocação, de sororidade, né? Então acho que mais do que nunca as mulheres precisam se apoiar, se ajudar, independente se é e-commerce ou da profissão que exerce. Sim, com certeza. Mas que bom tê-la aqui com a gente. Eu acredito muito nisso, sabe? O selo Série Mulheres é um selo que mora aqui no nosso coração. E o bom disso é que eu fiz ele morar primeiro no meu coração e depois eu consegui fazer ele morar no coração de muitas mulheres. E de muitos homens também, porque eu sou muito grata, muitas empresas que nos apoiam e homens que estão ali torcendo pelo nosso sucesso. Porque falar de história é falar da mãe desse homem, é falar da irmã desse homem, é falar da filha desse homem. E a gente às vezes não cai essa ficha. Então, quando a gente traz a série Mulheres, a gente traz a história de alguém. E esse alguém é dono de uma família, né? Esse alguém tá ali realmente regando amor em todo o tempo. Então eu falo que a gente é capaz de conectar, nós somos capazes de conectar todas as coisas, né? Com um único ingrediente: amor e história. Então faz toda a diferença aqui para nós. Agora, qual é a lembrança viva, né, da sua infância que de alguma forma te fez ser quem você é? Olha, Andréia, o ponto principal que eu carrego hoje é a simplicidade dos meus pais. É a simplicidade da maneira como eu fui criada, pelo meu pai e pela minha mãe. Sou muito grata de tê-los comigo até hoje. E essa simplicidade me fez permear a diversos ambientes e, como eu comentei, uma pessoa que batalha bastante, que vai atrás dos objetivos. Então, acho que essa mistura da simplicidade que meus pais me trouxeram para a minha vida atual, e ao longo de toda a minha vida, na verdade, eu vou carregar. Então, eu acredito que o fator principal foi a simplicidade, né? Eu nasci na década de 80, então precisava de muita resiliência, né? Precisava de muita resiliência, muita criatividade. Na época não tinha internet, porque, né? Então imagina, hoje eu trabalho com o digital e na época não existia. Meados de 95 que começou ali a vir a reverberar um pouco mais o mundo digital aqui no Brasil, mas eu acho que essa simplicidade de correr atrás, de ir atrás dos sonhos, de saber que por mais que eu caia do chão eu não vou passar, né? Então é ter a humildade de acreditar que essa simplicidade pode me levar para um patamar muito maior. Que bacana, é isso aí. Uma das coisas que a gente sempre traz, né, quando a gente fala da figura paterna ou materna, é força, né? Como eles são fortes, né? Uau! Meu Deus, muito. Eu vejo meu pai e minha mãe, meu pai construindo a casa dele, e era ela segurando o tijolo e ele colocando o tijolo. A gente viu eles construírem a casa, né, do zero, cavar. Eu falei, gente... E eles têm uma força, e eu não digo a força física, a força mental. Eu nunca vi a minha mãe reclamando. Eu nunca vi o meu pai reclamando de algo que ele ia fazer ou do trabalho. E você
Você traz aí a questão do digital, né? A partir de 95, e você vê, você nasceu em 80, começamos a votar em 1965. Tá tão conectado a história da gente, a história das mulheres e a história de todo o contexto de vida, que a gente nem se dá conta. E eu falo que é emocionante quando você estuda mais sobre quem é você como mulher. É impressionante o que a tua história pode mudar na vida de outra pessoa. E a gente só precisa entender qual é o poder disso, né? E você trouxe aí alguns pontos que é muito importante a gente se atentar, porque a gente está falando de uma mulher que não nasceu no digital, mas que se apaixonou pelo digital, né? Então, a gente aprendeu muito, porque eu também não nasci na era da internet. Eu não nasci nessa era, não. Eu nasci em 78, né? Então, assim, poxa, muita coisa aconteceu, né? E a maturidade também traz para nós um planejamento, uma assertividade, que eu não sei você, mas nos dias de hoje, eu utilizo isso como a maior ferramenta da minha vida, porque eu não vejo muito isso, né? Nessa nova geração, que precisa realmente ter mais mulheres inspiradoras para guiá-los. E eu penso muito nisso, né? Porque eu falo que ao invés de reclamar da geração, o que eu posso fazer por ela? O que de fato eu posso ensinar? Né? Quais os caminhos que a gente pode construir, né, com essa geração? Então eu penso muito nisso. Agora, dentro desse contexto geral, quais foram, dentro da tua origem, quais foram as referências que você traz, ou seja, origem, referências que você traz que te ajudam na tomada de decisão na tua carreira? Porque a gente traz isso e vem de alguém. Mas vem de quem? Sem dúvida. Olha, eu vou contar um trechinho da época que eu era bem criança e que eu acho que acabou me conduzindo aí para o universo da comunicação, né, do digital. Como eu comentei, na década de 80 a gente precisava se virar bastante, né? Meu pai era o único da família que trabalhava, minha mãe cuidava de mim e do meu irmão. E sem internet, a única coisa que a gente tinha era a televisão. Então, eu acho que eles exercitaram um pouquinho da criatividade deles e me levaram para fazer campanhas publicitárias, até como um meio ali de ganhar uma renda, né? Então, eu e meu irmão, a gente acabou trabalhando, né? Fazendo alguns testes com campanhas e catálogos publicitários. E tá aí o gancho para da onde eu vim parar, né, hoje em dia. Então, naquela época, desde muito bebê, muito criança, sei lá, 6 meses de idade, meu pai já me levava para fazer testes de elenco e catálogos publicitários. E eu recebi muitos nãos, foram muitos mesmo. E alguns outros, claro, deram certo. E eu acho que isso se perdurou ao longo da minha adolescência. Daí, então, eu acabei indo para a faculdade, enfim, acabou seguindo a vida ali. Mas eu acho que esse meio da comunicação digital, ele acabou vindo da comunicação que não era digital, né, do offline. Então, é uma coisa que eu acabo carregando e, sem querer, a vida me trouxe para esse universo da comunicação digital. Então, tô aqui. Que bacana, que lindo, né? Eu falo que nós estamos muito conectados com as nossas raízes. Quer conhecer alguém, conheça as suas raízes. E isso é muito forte, porque a tua raiz é capaz, a tua história é capaz de te curar. E eu sempre pontuo isso. Ao longo dos anos você aprende isso. E nós temos que reconhecer as nossas raízes, nós temos que aprender com elas. E elas também nos ajudam ao longo do tempo. Então faz toda a diferença quando a gente traz a história. Eu falo que contra a história, cada um é PhD na sua própria história. Então acho que isso faz toda a diferença. Agora, se a sua origem tivesse uma cor, um cheiro, enfim, ou uma palavra, que palavra seria?
Sem dúvida, resiliência. Ah. Resiliência. Resiliência para levar muitos nãos, resiliência para lidar com uma vida modesta, né, da qual eu cresci. Eu não cresci com luxo, não cresci, eram poucos momentos ali que eu lembro de eu receber um presente de Natal. Foi bem marcante. Então, eu acho que a resiliência de saber do quando pedir, do aceitar o não, seja pelos seus pais, seja pela profissão, seja pela que a vida inteira, né, a vida mesma acaba te dando. Então, resiliência sem dúvida. Bacana, bacana. E quais os valores, né, te acompanham desde o início da tua infância? Que valores é esses que te acompanharam na vida adulta, na vida profissional, que você pode destacar e trazer aqui para nós? Olha, ética em primeiro lugar. Ética, sem dúvida, e respeito. Bacana. Com ética e respeito, você... Bom, falando de ética, você tem que ser transparente e passar transparência em tudo que você faz, seja na parte pessoal ou profissional. Eu acredito que não dá muito certo se a pessoa não for ética. E respeito, obviamente, respeito pelas pessoas, pelos seus liderados. As pessoas que te lideram também precisam ter respeito. Respeito pela tua vida, pela tua história. Com certeza. Então, são duas palavras ali que me engajam ao longo da minha vida. Bacana. E como você define ética e respeito na carreira de e-commerce? Ética, transparência. Transparência em tudo que você faz. Transparência com o cliente, transparência em toda a cadeia e o organismo que é o e-commerce. Seja desde a logística, o marketing, precificação de produto, o que você comunica, como você comunica, tudo isso para dentro do seu e-commerce, para que não haja surpresas no final, né? Reclamações e comentários detratores ali em cima da marca que você representa. Então, ética é isso, e consequentemente o respeito vem junto. O respeito pelo cliente, estar a postos sempre que o cliente te procurar, te perguntar, tiver uma dúvida ou até uma reclamação. Quando tiver reclamação, é mais evidente ainda. Então, acho que são dois caminhos que da minha vida pessoal eu aplico diretamente na minha carreira. Que bacana, que bacana. Paula, o que te move no seu trabalho dentro desse contexto geral? Eu posso trazer propósito, eu posso trazer transformação. O que te move? Os dois. Transformação pelo digital não tem nem comentários, né? O digital, ele é a própria transformação. Sim. E ele é uma transformação enérgica, né? É o tempo todo transformando, um dia sim, um dia não, ali com novidades, né? Seja através de uma ferramenta nova, uma própria IA que está vindo com força, e outras ferramentas que a gente pode adaptar ali dentro do e-commerce. Então, isso é a transformação, é o e-commerce, né? Bacana. E vice-versa. Então eu resumiria isso. E o propósito, eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço, não é à toa que eu migrei, né, do físico pro digital. E então o propósito com a transformação é o que me move, é o que me deixa feliz, é o que me faz feliz e é a minha paixão. Que bacana, que lindo, parabéns. Em algum momento da sua carreira, você sentiu que você estava abrindo caminhos para outras mulheres? Acredito que sim. Quando a gente fala em e-commerce, a gente pensa muito em tecnologia, né, Andréia? Então, a tecnologia, a gente sabe que ela tem
vem muito enraizada aquela força masculina, né? São muitos homens, em sua maioria, hoje já nem tanto, mas o e-commerce, por trabalhar com tecnologia, eu lido bastante com homens. Então, você não ter vergonha de dizer não sei, levantar a mão e tentar aprender e passar os teus valores de uma maneira respeitosa com todos os demais, isso naturalmente acaba abrindo portas para que outras mulheres se sintam mais confortáveis nessa posição, seja trabalhando direto ou indiretamente com e-commerce. Como eu comentei, na década de 80, a maioria das mulheres, elas não trabalhavam, né? Minha mãe cuidava de mim, do meu irmão, enquanto meu pai trabalhava. E essa mudança acabou acontecendo ao longo dos anos ali, virada de 90, 2000, que as mulheres acabaram enfrentando um pouco mais o mercado de trabalho. E os homens precisam aceitar, né? Então, eu acho que de uma maneira geral eu acabo abrindo portas para que novas mulheres venham para o mercado do e-commerce, sim. Que bacana, que bacana. Olha, eu fico super feliz com isso, porque eu acho que é uma forma também das mulheres se colocarem como mentoras, né? E dentro do que você traz, você fala como uma mentora, mas não é uma mentora formal, mas fala como uma. Então, eu acredito muito nesse posicionamento de cada mulher, porque ser mentora é ensinar através do que eu aprendi, do que eu sei. Né? A mentoria, ela vai além de perguntas de coaching direcionadas ou planejamento dentro de uma anamnese, né? Onde você vai ter ali um passo a passo daquilo que você precisa fazer ou responder, né? É isso, é contar um aprendizado e através desse aprendizado, como eu estou na minha carreira e o que eu posso fazer. Então eu falo que vocês são mentoras e não perceberam isso ou tem muita coisa ainda pra gente descobrir juntas, né? Mas eu acredito que faz toda a diferença quando a gente abre esse campo e mostra para as mulheres que elas têm esse diferencial, que elas têm poder naquilo que elas estão fazendo. Que a partir do momento quando você ama o que você faz, quando o teu propósito ele é alimentado pelo amor, por acreditar naquilo que você se tornou, fica mais fácil. Ninguém sofre. Fica mais fácil. Você levanta todos os dias e fala, eu tenho isso aqui pra fazer, nossa, que monte de coisa. Ai, que delícia, eu tenho tudo isso pra fazer, né? O pessoal fala, você é maluca. Não é maluca, é você entender que você conquistou isso. Isso não é ruim, né? Eu preciso administrar, mas não é ruim. Poxa, eu conquistei, né? Há 15 anos atrás, poxa, era difícil ter uma fila de clientes. Hoje a gente não tem uma fila. A gente tem uma fila que dá voltas e voltas e voltas e voltas, porque são muitos clientes, são muitas mensagens, e isso é incrível, né? Então eu falo que faz toda a diferença quando a gente acredita e o que vocês trazem também, né? Nos ensinam, isso é muito bacana, né? Você saber que a tua história é capaz de ensinar alguém, né? Que aquela menina que não entendeu, né, como digital funciona, que aquele menino que não entendeu ainda, que está no ensino médio, sabe, que nem sabe o que quer ser, mas que ele pode se encontrar no digital. Então, isso tudo faz a diferença quando as mulheres entendem o poder que elas têm de trazer mais. Então, eu sempre pontuo isso, né? Não é uma guerra, não é uma briga, ao contrário. É uma soma, né? E estar para somar é estar ao lado. Eu não preciso estar à frente, eu posso estar ao lado, tá tudo bem para mim. Então, é trabalhar isso, né? Então, para mim faz toda a diferença. Agora, por que de fato você aceitou o convite de estar conosco na série Mulheres, no livro Mulheres do E-Commerce, né? Para escrever a tua história? Foi uma honra o convite. Como eu comentei até antes da gente começar aqui, foi um momento bem desafiador que eu recebi esse convite de vocês, né, Andréia, e toda a equipe.
E eu acredito que com esse convite, ele se traduziu de uma maneira muito clara e através da fé que eu tenho, que eu estava no caminho certo. Então, foi o momento certo, um convite certo para celebrar a pessoa que eu me tornei e de que todas as decisões que eu já tomei na minha vida, essa foi mais uma das merecidas e que sem dúvida vai perdurar, porque hoje em dia com a tecnologia, justamente com a tecnologia, as informações elas acabam ficando muito defasadas em muito pouco tempo. E esse convite para escrever o livro, ele vai deixar registrado e perpétuo. Então, eu me sinto muito honrada em poder compartilhar a minha história e registrar esse momento aqui com vocês. Que bacana. Você sabe que você trouxe uma frase que fez toda a diferença quando eu criei o Prêmio Literário Série Mulheres, que é o troféu, que a gente entrega, né, no final do livro. Quando a gente entrega o livro, a gente faz a premiação da Série Mulheres e a gente faz uma homenagem em vida para aquela mulher entregando o troféu Série Mulheres. E quando eu criei o troféu, né, alguns anos atrás, eu pensei nessa homenagem. Eu falei, eu quero ser homenageada. Eu quero poder homenagear outras mulheres pelas suas histórias. Não porque elas são atrizes globais. Não é isso. Não, mas elas são influencers. Não é isso. É porque elas têm histórias reais. Histórias de enfrentamentos diários, histórias de nãos ao longo da carreira, histórias de luta, de desânimo, de falência em algumas coisas, de recomeçar mesmo sem saber se vai dar certo, né? Então, para mim o troféu, ele é o que você trouxe, é a Andréia, é aquela mulher que tá ali recebendo o troféu, ela tá dizendo, tá, eu reconheço que é a minha história que faz tudo isso. Eu reconheço que eu tô no caminho, eu reconheço que eu conquistei isso, mas é a minha história que eu deixo no final do dia. É a minha história, não é as empresas ou as cadeiras executivas nas quais eu sentei. É quem eu sou, da onde eu vim e o que realmente eu tô deixando para preparar outras pessoas. Então, no final é isso. Então, quando eu pensei no troféu, eu pensei nisso. Nesse propósito. Porque, basicamente, é isso que a gente traz da vida, né? E faz toda a diferença para mim. O que você trouxe está muito conectado. E é gostoso ouvir das autoras, né? O que aquilo a gente conquistou, o que a gente tem traçado como grande objetivo nas nossas vidas. Então eu fico muito feliz e para mim, de fato, como editora significa muito, né? E como significa. A gente está chegando agora no final do nosso bate-papo. A gente ficaria aqui, a gente vai conversando e tá tudo bem, porque a gente tem muito. E eu falo que o podcast é aquele momento que diz para você o quanto você tem para ensinar. Aqui a gente fala 10, 15, 20 minutos. Mas imagina que você pode ir muito além e que você pode levar muito mais do que você imagina. E aqui a gente só falou de história. Então, fica a dica aí para você, que é uma mulher do digital e que tem muito a oferecer, que tem muito a doar e que muitas vezes não faz. Por que não faz? Precisa fazer. Eu acho que a gente precisa realmente movimentar mais essa mulherada inteligente, potente, que tem muito aí para oferecer. Agora, chegou o momento final da nossa frase. E essa frase, inclusive, a gente usa no nosso TikTok. Né? A equipe fez um TikTok da série Mulheres, tá um sucesso, a gente tá lá postando frases poderosas. Então acho que esse é o momento agora daquela frase linda que você vai deixar para quem chegar até o final aqui da nossa entrevista, né? E ter aqui essa cápsula, né? Para que realmente ela possa ter um respiro, se ela tá desistindo ou se de repente ela tomou uma má decisão e ela vai ter que recomeçar de novo, ou se o apoio que ela esperava ela não recebeu, e por aí vai. Qual é a sua frase? Que mensagem você deixa
né, que vai guiar essa pessoa aí nesse caminho? Eu deixaria com toda certeza, Andréia, para que a pessoa que estiver ouvindo a gente, seja homem, mulher, para nunca desistir dos seus sonhos, nunca desista dos seus sonhos e tenha fé, porque só os seus valores é que vão fazer você chegar no teu objetivo final. Então não tenha medo, orgulhe-se da sua história, não tenha vergonha e vai para cima. É essa a minha mensagem. Que bacana, parabéns, parabéns. Finalizamos aqui esse bate-papo com a querida Paola. Ela é coautora do livro Mulheres no E-Commerce, que caminha aí com a nossa coordenadora, a querida Sara. E nós vamos juntas fazendo a diferença, porque o e-commerce tem voz e as mulheres têm histórias inspiradoras. Ano que vem, lançamento. Fica a dica para você ficar atento. Tem muito mais histórias inspiradoras, assim como a da Paola. Até a próxima.